Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h04, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. E não é uma quarta-feira qualquer, não. É o início da caminhada da Ponte rumo ao título da Série A2 de 2023. Logo mais, 6h30 da tarde ou da noite, a bola rola lá no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. E a Macaca começa a construir, aliás, uma história que já começou a ser construída no início do ano, mas agora é o capítulo final dessa epopeia chamada Série A2, que Carlão de Freitas quer virar a página e já disse que não quer que essa página volte nunca mais. Carlão, bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Meu senhor, não, ninguém merece Série A2. Pode riscar do sumário, né, Carlão, pra não descobrir onde é a página. Não quero, né? Em 2018 eu já achava que era a última vez, né? De repente, a Ponte resolveu fazer com que nós... Mas vamos lá, que a Ponte faça uma boa final, aliás, uma final que promete, com cara de Série A1, né? Porque as duas melhores equipes, com elencos de Série A1 ou de Série B de Campeonato Brasileiro, já elas estarão em ação pela competição nacional. Eu espero 2 grandes jogos e, claro, né, falando aqui pro torcedor da Ponte, que a Ponte consiga trazer aí o jogo vivo para Campinas. Sem dúvida nenhuma, e a gente vai falar muito sobre a expectativa para esse jogo e vamos falar também sobre o jogo de sábado já. Mas como assim, Pio? Já vai falar sobre o jogo de sábado? Não, não é. A gente vai falar em relação à venda de ingressos. O primeiro destaque da Ponte, as informações da Macaca. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. O objetivo principal a Ponte já conquistou, né? O acesso para a elite do futebol paulista. Mas agora quer o título e hoje o duelo é contra o Novo Horizontino, que também fez outra campanha espetacular. Primeiro jogo fora de casa, lá no Jorge Ismael de Biasi. O Fábio Sanches deve ser a única novidade no time titular da Macaca. Daqui a pouco, Elvis vai falar conosco aqui no CBN Esportes. A respeito dos ingressos, hoje não tem venda nas bilheterias, nem adianta ir até o Moisés Lucarelli. E no site, pelo menos no que estou acompanhando aqui, por enquanto, apenas o portão 2, que é aquele portão destinado à imprensa, próximo ali a visitante, ainda existem bilhetes disponíveis. Só que corra, porque eles vão acabar. Ali seria o portão, porque eu tô olhando aqui também, Lupe, e realmente há poucos instantes ele aparecia como disponível, depois ele apareceu como indisponível, aí apareceu como disponível de novo, então já ficou disponível e indisponível umas 3 vezes. Acho que eles vão atualizando aqui, né, Lupe, porque tá uma correria maluca, cara. Agora como você disse, está indisponível. Há 2 minutos estava disponível. Então, assim, nesse momento, às 11h08, os ingressos acabaram. Só que às 11h09 eles podem voltar. Às 11h10 eles podem acabar. Às 11h29 eles podem continuar. Então, assim, é F5 a todo momento no site da Futebol Card, pontepreta.futebolcard, que é onde estão vendendo os ingressos. Mas neste momento os ingressos estão indisponíveis em todos os setores do estádio. Pra mim, acabei de dar o F5, pra mim apareceu o portão 2 disponível e 5 indisponível. Então, então eu desisto. Então, entra no site aí, vai atualizando, se lograr êxito, sucesso. Se não lograr, ouve a CBN. Tá parecendo aquela piada, né? O saudoso Jô Soares, que gostava muito de contar. Tinha um etíope chamado Manuel. Tinha um etíope chamado Manuel Joaquim,
E aí ele foi fazer um teste para saber se o pisca-alerta do carro estava ligado. Estava funcionando. Aí ele foi perguntar para o Joaquim II, outro indiano, outro etíope. E aí, Joaquim, tá funcionando o pisca-alerta? Tá! Não tá. Tá! Não tá. Tá! Não tá. É igual o ingresso da ponte. Ó, indisponível. Olha lá. Eu cliquei. Daqui 2 minutos daqui 2 disponível. minutos aparece de novo. Então é isso, gente. É ficar dando F5 o tempo inteiro. A hora que aparecer disponível, você clica pra entrar. Porque a partir do momento que você entra, aí aquele ingresso ele fica, entre aspas, à sua disposição durante um pequeno período para você concluir o pagamento. Então é isso aí que o Lupe falou. E o Carlão do pisca-alerta, F5, F5, F5. Apareceu, clica. Agora, Pio. Ô, Pio. Oi. Só um detalhe. Se você conseguir ou não o ingresso, mesmo assim, sintonize nos 99.1 da CBN, porque aqui é muito melhor. Ah, não tenha dúvida. Aí só surgindo a... Boa. Que isso, hein? Tá voando. Acorda, Chabe! Tá voando, hein? Oi! Mas agora, brincadeiras à parte, né? Que tudo isso sirva de lição para a Ponte na próxima competição, que é a Série B, né? Daqui a pouco tem o Derby, 20 de maio, né? Ainda vai ser desmembrado, mas 20 de maio é a data base aí para o Derby e provavelmente o Moisés Lucarelli vai estar cheio. Então que a Ponte cuide do seu torcedor e, mais uma vez, o trate como cliente. Então tem que dar todo o conforto para o torcedor na hora de comprar os ingressos, né? Porque vimos cenas lamentáveis, né? Ontem, principalmente. E a partir das 18 horas, aqui nos 99.1, no youtube.com/CBN Campinas, a jornada esportiva para Novo Horizontino e Ponte Preta. Hoje, quarta-feira, narração de Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro, as reportagens de Adriano Almeida. Estarei com essa rapaziada toda trazendo o primeiro jogo da decisão. No próximo sábado, o jogo que vale a taça, que vale o título. E agora, o destaque do Peixe, o Santos, que ontem estreou na Sul-Americana, ganhou! Ou o famoso venceu, mas não convenceu. Bruno Faria. O Santos voltou a campo na noite desta terça-feira, depois de 26 dias trabalhando em uma intertemporada forçada no CT Rei Pelé. O time venceu no sufoco o Blooming, na Bolívia, por 1-0 na estreia da Copa Sul-Americana. O zagueiro Eduardo Bauerman fez o gol de cabeça nos minutos finais, após cruzamento de escanteio da direita de Daniel Ruiz. Odair Hellmann precisou mexer na equipe por conta de lesão e suspensão. E agora o destaque do Guarani e o Bugre. Bom dia, Júlio Nascimento. Oi, Pio, tudo bem por aí, né? Daqui a pouco informações do Guarani, vou detalhar tudo sobre o caso envolvendo o Jamerson Bahia, que já virou novela. O lateral segue com futuro indefinido. Eu vou detalhar Curitiba, São Paulo, Guarani, o que pensam sobre a situação do jogador. E, é claro, trazer a palavra de João Vitor, ex-jogador do Ituano, da Portuguesa, criado na região de Campinas e agora vai defender a camisa do Guarani. E ele que garante que já se sente em casa. Sim, eu estou muito feliz de estar em casa. Já estou me sentindo em casa aqui no Guarani. E agora o destaque do Timão, o Corinthians se preparando para o início da Libertadores da América contra o Liverpool. Amanhã, hein, gente? O destaque com o Bruno Faria. O Corinthians vai iniciar a busca pelo bicampeonato continental da Libertadores na próxima quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai, fora de casa. Cássio é um dos pouquíssimos jogadores remanescentes do título em 2012. O goleiro entende que o Grupo E será complicado. Além da equipe uruguaia, o Timão terá pela frente o atual campeão da Copa Sul-Americana e Recopa, o Independiente Del Valle, do Equador, e também o Argentinos Júniors da Argentina. Ô Carlão de Freitas, qual a chance do Corinthians começar o ano contra o Liverpool e terminar o ano contra o Liverpool? Boa, gostei. É isso, hein? Pensei isso agora sozinho, viu, Antônio Lupe? Se bem que o Liverpool ainda tá o Liverpool caiu pro Real Madrid, pô. Nem tem chance mais, né, Fábio Chaib? Mas foi boa, gostei. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Chego com destaques aqui, viu, Pio? Clubes do eixo Rio-São Paulo se unem e pedem participação nos debates sobre nova legislação que vai taxar apostas eletrônicas no Brasil, viu, Pio? E ainda,
Messi recusa oferta estratosférica do Al Hilal da Arábia Saudita, maior rival do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Melhor do mundo, que ganharia cerca de 2 bilhões de reais por temporada, quer seguir na Europa após fim do contrato com o PSG em junho. E quem também estará na Europa nessa temporada é Paulo Pezzolano, viu, Pio? Após deixar o Cruzeiro, o técnico uruguaio é anunciado por time comandado por Ronaldo Fenômeno na Espanha. Torcida da Raposa fica na bronca com o mandatário. Aliás, Fabião, vamos já trazer essa informação do Messi, porque, cara, como é que pode... Dava quase 2 bi e 200, alguma coisa assim, Fabião? Exatamente, a informação do repórter argentino, de muito conceituado, do Germán Garcia Gova, lá de Buenos Aires, afirma que o Messi recusou essa oferta do Al Hilal, que ganharia 400 milhões de euros por temporada, o que significaria 2 bilhões e 200 milhões de reais por temporada, ou se for mais preciso ainda, Pio, 183 milhões por mês de reais, 6 milhões de reais por dia e 254 mil reais por hora. Por segundo, 4.236 reais. O Messi recusou essa oferta porque quer seguir na Europa ainda. Ele acha que tem bola, e tem mesmo, para conseguir na Europa, disputando na boa performance, né? Disputando bem a temporada na Europa. O contrato dele com o PSG termina agora em junho. Mas para o Oriente Médio, onde está o seu arquirrival, Cristiano Ronaldo, ele não vai, não. Vai seguir na Europa, principalmente essa informação que o Barcelona estaria novamente atrás do seu grande ídolo, né? O Messi poderia voltar para o Barcelona. Sem dúvida nenhuma, impressionante, Carlão. 2 bilhões de reais por temporada, Nossa, viu, Pio? Nossa senhora, Carlão, imagina você recusar 2 bilhões, Carlão. O Messi está com 35 anos, mas ainda jogando em alto nível, né? E olha como é o futebol. Há algum tempo, jogar na seleção argentina era um martírio para o Messi, né? Ele ia triste, ia cabisbaixo, um semblante pesado. E hoje é diferente, né? E na época no Barcelona ele era aquele assombro. E hoje é diferente. Hoje ele no PSG, ele sempre cabisbaixo, semblante pesado, tendo que conviver com vaias, com críticas. E na seleção argentina tá uma pluma, né? De tão leve. Ele chegou a pedir renúncia, né, Carlão, na seleção argentina. Chegou. Quase praticamente a aposentadoria da seleção argentina quando ele perdeu o pênalti, né, contra o Chile. Mas coisas do futebol é aquilo que a gente fala sempre aqui com relação ao Messi e PSG. Um relacionamento que não virou, né? Não deu certo. Tanto em questão de título, né, que o PSG pensa muito em Liga dos Campeões, até o nível de atuação do Messi um pouco abaixo, não teve a mínima identificação com o torcedor. Que ele procure aí novos ares. Provavelmente eu gostaria, né, realmente o Barcelona, mas parece que existe aí algum bate-papo com relação à volta dele para o Barça. Se for um Barça mais estruturado, né, um Barça mais organizado, seria legal. Olha, meus amigos, só para trazer um relato aqui, eu consegui, Carlão de Freitas. Ingressos? Consegui, ingressou. Na verdade é um só por CPF, hein? Apenas um por CPF. Você vai ter amigo, então, amiga no estádio Moisés Lucarelli? Eu terei. Eu terei. Que legal, hein? Minhas 2 filhas do Moisés Lucarelli. Eu tô tentando, né? Amanhã, aliás, amanhã, né? Das crianças, né? Amanhã é o cadastro infantil, exatamente. Então, amanhã, então, Arthur e Pedro. Arthur e Pedro serão credenciados. Larissa e Letícia também. Olha lá. A nova geração tá que tá, hein, Carlão? A base bem forte. A base bem forte pra você levanta a bola. Ai, meu Deus. Gente, é o seguinte, então quando aparece lá, você vai clicar e aí tem 10 minutos para concluir. Então tem que colocar lá os dados e tal, CPF, aquela coisa toda, e tem 10 minutos para concluir Contra o 15, a compra. Pio, agora falando das crianças e brincadeiras à parte, mais uma vez, foi bem tranquilo, sabe? O cadastro, sem tanta burocracia, o nome, o CPF, estamos conversando. Exatamente. Então, corre lá, gente, futebolcard.com para quem quer ainda conseguir ingressos para o jogo entre Ponte Novo Horizontino no próximo sábado. Mensagens, mande para o 19991869070, o nosso WhatsApp, também no youtube.com/CBN Campinas. Já tem muitas chegando aqui, uma delas, Antônio Lupe, já quero até adiantar para você trazer informações daqui a pouquinho.
sobre reforços na Macaca. Se já existem nomes. Ontem o Julião falou que alguns estão surgindo, não deu nomes. Queria saber daqui a pouco de você se nomes já existem. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já fala do Cruzeiro, que tem uma dificuldade na Superliga. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com o Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Trânsito. Um pouco, mas não muito mais cedo. 11h21. Bom dia, Thaís Azevedo. Como que tá a condição pro motorista? Ótimo dia para você, Rafa, para o Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente no horário hoje, Rafael. Meus parabéns, ganhou obrigado. Estrelinhas. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos falar de trânsito. Quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes, excesso de veículos sentido centro na chegada ao Balão do Bela Vista. No sentido rodovia Dom Pedro, o motorista também perde tempo na chegada ali ao Balão do Bela Vista. Avenida Doutor Heitor Penteado, tem trânsito fluindo bem em todo o entorno do Parque Taquaral. Quem segue ali pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo reduz a velocidade na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, são boas as condições. A Avenida Luiz Ismânio tem pistas livres nos dois sentidos. A mesma coisa acontece pela Avenida Cônego Antônio Rocato, que tem boa movimentação, sentido centro e sentido rodovia Dom Pedro. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Carlão, não sei se você acompanhou ontem, mas Cruzeiro jogando lá em Contagem, 3-0. 25-15, primeiro set. Aí 25-22, um pouquinho mais equilibrado, segundo set. 25-17, o terceiro. Mas porque assim também, quando tava 13 pro Blumenau, aí o Felipe fez algumas mudanças no time, até pra rodar a galera. Aí o Blumenau fez, foi do 13, aí fez o 14º, 15º e o 16º ponto. Aí o Felipe falou, opa, voltam... Cavalaria. Isso, volta a galera. Isso tava 21-16. Aí foi 22, 23, 24. Cara, não tem como segurar. É impressionante a força do Cruzeiro, né? Incrível. Até o Minas, que é o rival do Cruzeiro, não consegue rivalizar de verdade, né? Porque sempre em decisões o Cruzeiro leva melhor. Uma estrutura invejável, né? Invejável. Bom, Cruzeiro garantido na semifinal da competição. 3-0 ontem contra Blumenau. 25-15, 25-22, 25-17. Agora, hoje... continua essa segunda rodada dos playoffs e 2 jogos alucinantes, gente.
Por quê? Às 18h30 tem Guarulhos contra Suzano. Guarulhos é o favorito, só que Suzano ganhou o primeiro jogo. E depois, às 9 da noite, tem Minas contra o SESI. E amanhã tem Vôlei Renata contra o São José, às 9 horas da noite, com transmissão da CBN Campinas. O chaveamento é o seguinte: o Cruzeiro vai ficar agora aguardando o vencedor de Campinas e São José. Quem vencer, pega o Cruzeiro. E aí, na outra chave, o vencedor de Guarulhos e Suzano enfrenta Minas ou SESI. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. 11h26, muitas participações aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, a gente agradece demais. Vamos já até o repórter CBN, já tentar responder algumas delas. Bom dia, Rafael, Carlão, toda a equipe. Com Pivete no comando, Carlão, e com esses reforços, e ainda há dúvida sobre o Regis, Bugrão vai fazer uma excelente Série B e subir? E a Ponte? Parabéns pelo acesso, deixando de lado o revanchismo também, bom trabalho. Marcelão do Jardim Marisa, Guarani pode conseguir acesso? Pio, eu acho que se o Regis vier, muda um pouco o patamar do Guarani. O Guarani pode até brigar numa prateleira de cima. Sem o Regis, eu acho que fica comum. Até porque o Guarani perdeu um jogador diferente, que é o Giovanni Augusto. Um jogador diferente fisicamente, eu digo mais pela força, que é o Richard Rios. E o Jamerson tá aí, né? Nesse entrave, embora a negociação do Regis ela dependa muito dessa ida ou não do Jamerson para o Coritiba. Sem o Regis, comum, meio de tabela. E a Ponte também. Eu acho que a Ponte precisa reforçar, qualificar o elenco aí para dar uma sustentação, porque a Série B, os 11, você pegar o titular da Ponte, dá até para pensar ali algo acima de 8º colocado e tal, mas Série B você não disputa com 11, é muito complicado. O Ed Trindade, porque você falou, né, que a Ponte precisa tratar o torcedor como cliente, aí ele fala, se o torcedor fosse cliente, ele já nem voltaria mais ao estádio. Sim, ele volta porque o torcedor é paixão. Aliás, sorte da Ponte Preta que tem um torcedor apaixonado porque olha, não foi legal. Mesmo contra o 15, agora contra o Novo Horizontino, um desencontro de informações aí. A sorte, até, não falo nem da Ponte, a sorte dos clubes, né, que o futebol, ele é muito de paixão. Porque senão, meu amigo, se fosse cliente mesmo frio... não volta. Não volta. O Newton de Paula tá dizendo, bom dia, o Messi iria receber isso em cash ou em joias? Aí, que bom. Eita, aí é complicado, tem que ser em cash. Deixa pra uma outra. Isso, deixa pra um outro programa, deixa pra Vera Magalhães comentar essa participação. Ai, Deus. Aliás, Vera Magalhães que tem uma das vinhetas mais legais, né? Sim, sem dúvida alguma. Da CBN. O Wilson Rocha tá mandando aqui, ó. Bom dia, boa tarde. Me tirem uma dúvida sobre o cadastro Mirim. Crianças até 12 anos não pagam ou é de 11 para baixo e 12 já pagam? 12 não paga. Isso. É a partir de quando completa 13,
aí um abraço, aí já tem que começar a pagar. Até 12 anos e 11 meses e 30 dias não paga. Valeu, Wilson. Bom dia, amigos da CBN. Ponte 1-0 no Novo Horizontino. Grande Peterson, tá? Que dia que o Peterson vem aqui no estúdio, hein, Antônio Lupe? Já tá decidido? Surpresa. Tá. Tem que ser. É porque se falar o dia, inclusive, ele não vai estar aqui. Midiáticos... Temos que aguardar. É isso. Midiáticos garotos do CBN Esportes. A recusa de Messi diante da proposta bilionária dos árabes mostra mais uma vez que o dinheiro não traz felicidade. Não é, meu amigo, é que o que ele já tem já tá bom, não precisa de ser coisa absurda assim, né, Carlão? Aí tem objetivos ainda, né? O Messi ainda está no nível, num patamar do futebol europeu. Cristiano também, só que a grana pro Cristiano foi também algo semelhante aí ao que ofereceram para o Messi. Olha que legal essa aqui, ó. O pastor Rogério Silva. Olá, meus amigos. Acabamos de chegar na linda cidade de Novo Horizonte. Ponte Preta, Ponte Preta 2-1 no Novo Horizontino. E que calor, ele tá falando que tá 30 graus lá. É o Rogério, Thelma, Samuel, Wesley e Sandra. Toda a rapaziada lá em Novo Horizonte, já viu, Antônio Lupe? Eu acho que hoje vai ter mais gente do que naquele primeiro jogo, né? Onde o Novo Horizontino venceu a Ponte. Também foi numa terça, no meio de semana, acho que foi terça ou quarta, né? Foi numa terça. Foi terça? Foi no meio da semana. Aí teve gente, teve torcedores que foram lá, mas acho que hoje a presença do torcedor da Ponte, mesmo com todas as distâncias, será maior. Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de abril de 2023. O autor do ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, é um homem de 25 anos. Ele pulou o muro do estabelecimento e assassinou as crianças com uma machadinha. 3 meninos e uma menina morreram. 4 crianças ficaram feridas. Segundo o boletim médico, elas tiveram ferimentos superficiais e o quadro de saúde de todas é estável. O assassino se entregou num batalhão da PM. Os investigadores tentam descobrir a motivação do ataque. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deve ser ouvido pela Polícia Federal ainda hoje por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele terá de explicar as declarações dadas sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Zema chegou a dizer à Rádio Gaúcha que suspeitava de que o governo federal tenha feito vista grossa para que o pior acontecesse e o Planalto se passasse de vítima. A Americanas procurou ao menos 3 bancos em 2017 com a sugestão de que fossem retiradas da carta enviada aos auditores externos da companhia as referências às operações de risco sacado. Na modalidade, a empresa se financia para pagar fornecedores. Foi nela que a rede varejista admitiu um rombo contábil de 20 bilhões de reais em janeiro. Segundo o jornal Valor Econômico, quando o pedido foi feito, não havia desconfiança de fraude, já que a Americanas era conhecida no mercado pelas negociações agressivas com fornecedores e bancos. A Polícia Civil prendeu em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, um suspeito de aplicar golpes em pelo menos 19 mulheres durante relacionamentos amorosos. Uma das vítimas perdeu aproximadamente R$200 mil. O homem é acusado de extorsão, lesão corporal e ameaça. Segundo as investigações, ele agredia e intimidava as vítimas quando a estratégia sentimental fracassava. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E 33. Vamos lá. Vou ajudar a rapaziada aqui, ó. O Marcial tá dizendo, venda online simplesmente não aconteceu. Travou das 10 às 10h30. 10h30 acusava que não tinha mais ingresso.
Ó, Marcial, então é aquele esquema. Eu consegui. E consegui agora 10 e... 10 não, 11... A gente tava falando 11 e 15, né, Carlão? Mais ou menos. Eu consegui 11 e 15. Aí, o próprio Marcial tá dizendo aqui, ó. Disponível, mas você não consegue selecionar. Marcial, eu fiquei com essa impressão também. Só que é o seguinte, cara. Quando aparece escrito disponível, não é onde está escrito disponível que clica. É lá no mapinha. Tem um mapa pra cima que é o desenho do Moisés Lucarelli. Lá no mapa tem o desenho da arquibancada. Você tem que clicar lá no mapinha, no setor. Então fica dando F5 aí. Quando aparecer disponível lá embaixo, você vai lá no mapa, lá em cima e clica no espaço correspondente. O Luciano Marinel tá dizendo: tentei comprar desde as 10, até agora não consigo. Isso não seria uma canalice? Isso é brincadeira, fizeram canalice. Ó, gente, é o seguinte, concordo, mas é assim, qual o funcionamento do site, a dinâmica do site? Como a pessoa, quando clica no espaço, ela tem 10 minutos para efetivar ou não a compra, então o ingresso dá como esgotado. Então por isso que tem que ficar esperto, porque às vezes nesses 10 minutos a pessoa não consegue concluir a compra. E aí ele volta a ficar à disposição. É o robozinho. O robozinho não tem jeito, né, Carlão? Não tem jeito. O robozinho, ele é cruel mesmo. Vou falar pra você. Bom dia, Pio, Fábio Chaib, Lupe, todo mundo. É o Cris, tá dizendo aqui, ó. Ontem fiquei de olho no site do Renata e garanti meus 4 ingressos. 12:03 já tinha zerado. E foi mesmo. Foram 3 minutos, cara. Nossa. 2.400 e poucos ingressos esgotados em 3 minutos. Cara, que loucura. Ontem. Então o ginásio do Taquaral vai estar bombando, lotadinho. Tô confiante na vitória da Ponte, 2-1 pra Macaca, Paulo Minoso de Campinas. Opa! Experiente você, foi o primeiro, rapaz do céu. Não acredito. Deixa eu ver como que tá escrito. Mostra aqui, o Pio. Ei, Pio, você, cara. Nossa. Não acredito. Ele mandou bem. Cai. Foi bem, foi criativo. Peraí, eu vou mostrar na câmera. Qual câmera que eu mostro? Qual câmera que eu mostro, Dani? Olha aqui, a invasão no estúdio. Não. Olha o jeito que ele escreveu. Calma. Eu te mandei semana passada. Eu cairia fácil. Não é? Eu cairia fácil. Tá muito bem escrito, cara. Não, olha lá. Não, o mais legal é que todo... Olha, gente, lotou. O mais legal é que assim que eu falei, todo mundo percebeu, menos eu já ia te dar um alerta quando você citou uma escalação aí, mas graças a Deus não era nada. Nossa, cara. De repente veio o Paulo. É que é tanta mensagem. O Lupe tá infartando, pô. O Lupe tá roxo. Nessa moda foi o primeiro aqui da CBN, contando tudo, assim? Foi. Todos os apresentadores? Eu fui o primeiro. Olha isso. Olha só. Meu não acredito que eu caí, cara. E o Paulo já tá tão famoso e eu caí. Mas ele escreveu. Não, ele escreveu eu acho que eu muito cairia. bem. Eu acho que eu cairia. Ao vivo. Eu te mandei semana passada no grupo esse daí, pô. Pois é, Fabião. Nossa. Mas ele escreveu de um jeito aqui que não tinha como. Olha, parou a rádio aqui, velho. Pera aí, deixa eu ler o nome desse aqui. JP de Moraes. Esse pode. Bom dia, amigos do CBN. Dinheiro realmente não traz felicidade. Ai, meu Deus. Mas compra muita coisa. O futebol traz felicidade, sim. Dinheiro traz alegria. Traz. Vai, Antônio Lupe, me ajuda aí que eu preciso me recompor. Aí você joga pra mim. Fala da Ponte, vai. Ô, Paulo. Ai, Pio, cara, a gente fala todo dia na redação, cara. Todo dia a gente fala. Tem uma lista pendurada ali na redação com os nomes que não podem ser lidos no ar. Mas tudo bem, acontece. Grande abraço pro Paulo. Bom, Pio, vamos falar então da Ponte Preta. A Ponte Preta entra em campo hoje, 6h30 da noite, para enfrentar o Novo Horizontino.
no primeiro jogo da decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Ontem, o técnico Hélio dos Anjos fez a última atividade. A delegação está em Catanduva, que fica a cerca de 50 quilômetros de Novo Horizonte, concentrada para esse jogo. E quem falou sobre a atuação da Ponte nas últimas partidas e a possibilidade desse título e a importância dele para o elenco foi o Meia Elvis, um dos principais jogadores da Macaca, que conversou com a assessoria de imprensa do clube. Os números são muito bons, estou muito feliz, mas eu sei que eu tenho que melhorar e continuar trabalhando junto com a equipe, junto com o professor, para poder aumentar esses números e aumentar as vitórias, que é o mais importante, né? Em nome da Ponte Preta. Mas estou feliz sim com o rendimento, graças a Deus consegui voltar aí com a ajuda do departamento médico, todo o pessoal. Então consegui estar em campo no sábado passado, né? E agora estou bem aí para esses 2 jogos da final. Espero aumentar esses números já nessas finais. Acho que o trabalho foi muito bem feito desde a pré-temporada. O professor Hélio cobrou bastante que a gente teria que ter uma concentração extra, que a gente sabia que era a equipe grande do campeonato, e a gente mostrou isso dentro do campo com a campanha praticamente perfeita até agora. E como eu falei no sábado passado, não mudo uma só palavra, com o apoio do nosso maior patrimônio, que é o nosso torcedor, esse sim nos apoiou desde o começo do campeonato até agora, e eu tenho certeza que nesses 2 jogos finais também vão estar junto com a gente. E então, assim, foi uma campanha até agora perfeita, mas sabemos que na final agora a gente entra para ser campeão. Bom, esse então Elvis, meia da Ponte Preta, deve jogar hoje à noite contra o Novo Horizontino. Aliás, a equipe da Ponte deve ter apenas uma mudança em relação ao jogo passado, ao jogo do acesso contra o 15. A volta do Fábio Sanches no sistema defensivo. Ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, só que estava com os companheiros, marcou presença lá no gramado, e ele deve ser o titular na vaga do Edson. O provável time da Ponte, Kaique França no gol, na lateral direita o Luiz Felipe, na zaga Fábio Sanches e Arthur, ainda improvisado, e na lateral esquerda o Júnior Tavares. Meio campo com o Leonardo, Amaral, Matheus Jesus e o Elvis, no ataque Gé e Pablo Diego. É a força máxima desse time da Ponte, do técnico Hélio dos Anjos, para o jogo contra o Novo Horizontino. Rafael, Pio, eu vou passar para vocês para falar do jogo e tudo mais, mas sei que o ouvinte falou a respeito de contratações. Tenho 2 informações, uma quase negociação que não deu certo, mas a Ponte tinha interesse, o jogador foi para outro clube, e tem uma das promessas da base que está indo embora da Ponte. 2 ruins, então, na verdade, né, Lupe? Se a gente for levar em se você quiser, eu já mando agora. Vamos falar do jogo. Vamos guardar o suspense. Mas, Carlão, é óbvio que o torcedor e a venda de ingressos mostra isso. Mas a Ponte, ela tem que pensar no jogo de hoje. Sim. Senão, você tem que trazer para Campinas um jogo vivo. E aí, qual que é a postura que tem que jogar lá em Novo Horizonte? Olha, Pio, tudo que nós acompanhamos em Série A2, inclusive o jogo lá de Novo Horizonte, tem que ser esquecido. Agora é um outro jogo. É um jogo nível Série A1 de Paulista, é um jogo nível Série B de Campeonato Brasileiro, ou seja, tecnicamente vai ser um jogo bem disputado, eu espero. Tudo bem que é final, né? Final normalmente ele é truncado, mas como as 2 equipes já conquistaram o grande objetivo da competição, eu creio num jogo aberto. Agora, o Novo Horizontino joga dentro da sua casa, né? O Novo Horizontino é mortal dentro do Jorge Ismael de Biasi, uma equipe muito forte, com o Ronaldo, que jogou aqui no Guarani, vira e mexe, sempre guarda os gols dele contra a Ponte, o Ailon, que é o artilheiro do time, e o Marlon, que é o Elvis deles, né? O Marlon é aquele que jogou no Fortaleza, no Ceará, meia, bom de bola. Tem o Roberto também trabalhando pelo lado esquerdo, já jogou no Ituano. Então é uma equipe muito forte, uma equipe que se equipara com a Ponte, talvez em investimento até tem um investimento maior, mais significativo que o time da Ponte. Então um jogo duro, um jogo complicado, só que é um jogo em que a Ponte ainda não teve a oportunidade de jogar dentro da competição. O que eu digo isso? Um jogo aberto, um jogo franco, um gramado bom, uma equipe competitiva, é uma equipe que deve tomar a iniciativa, a Ponte vai ter o contragolpe à disposição. Então é um jogo gostoso de se jogar, só que você está enfrentando uma equipe tão qualificada como a sua. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado. Sem favorito, até na conquista do título, nos 2 confrontos, vai depender muito, né, deste jogo de hoje. E mais uma vez, o que eu falo do jogo vivo?
um empate lá em Novo Horizonte, uma derrota por 2-1, você traz o jogo vivo para cá, embora não tenha a vantagem, a vitória nem se fala, mas tudo indica que nós vamos acompanhar aí uma partida muito leve, uma partida muito franca entre Novo Horizontino e Ponte Preta, e que a Ponte está enfrentando um adversário do nível dela. Nada a ver com o jogo do primeiro turno, aquela coisa toda, nada a ver, né? Até porque a Ponte foi com um time misto, é um outro tipo de jogo, uma outra atmosfera, o estádio deve estar cheio também. E aí, Antônio Lupi, quem não veio e quem está indo embora? Tá aberto o microfone? Tá. A Ponte, ela tentou o atacante Yuri, aquele mesmo que já passou pela Macaca em 2018, naquela campanha em que o técnico Gilson Kleina quase conseguiu colocar a Ponte Preta de volta à principal divisão do futebol brasileiro. Yuri era atacante, aí, se não me engano, ele era do Atlético Mineiro, e aí depois ele acabou indo embora. O seu último clube foi o Vila Nova, de Goiás, também não chegou a um acordo com o Vila, tinha contrato até o fim da Série B, e ele foi anunciado pelo CRB, clube também que ele deixou uma boa impressão. Se não me engano, o técnico Hélio dos Anjos até falou na entrevista coletiva que ele tentava um acerto com o jogador que já tinha passado aqui, mas tinha ficado aí uma questão financeira do passado. Acredito que seja o Yuri, atacante, que acertou com o CRB, rival da Ponte Preta, na disputa da Série B. E quem não chegou a um acordo ainda para renovar o vínculo, que já acabou no último dia 31 de março, é o do Maurício. Maurício, que tem mais de 10 anos de Ponte, foi utilizado em alguns jogos pelo técnico Hélio dos Anjos, e ele, por enquanto, não tem vínculo com a Ponte Preta. A informação que eu tenho é que até chegaram a conversar para estender o vínculo, mas não houve um acerto, um acordo. Então, por enquanto, o Maurício está no mercado e fora da Macaca. Yuri passou bem por aqui, Carlão? Foi naquela campanha de 2018, né, que a Ponte conseguiu enfileirar vitórias aí e... Cara, não empolga, por exemplo, se fosse, é o jogador tal, não deixa o torcedor empolgado, creio que ajuda, nível ali, Pablo Diego tal, para integrar o grupo, para compor o grupo, seria um bom reforço, mas um reforço assim que não faz o torcedor, sabe, mexer as mãos assim, mas para compor o grupo. Gente, corre lá que tem ingresso no setor do TC10. Maurício, eu acho que a Ponte poderia ter um pouco mais de carinho aí na renovação. A gente não sabe, porque de repente o staff do jogador pede um valor muito acima, mas o Maurício foi muito útil nas categorias de base, foi útil para o time da Ponte Preta nesta temporada, fez gol lá em Leme, tem potencial. Eu acho que a Ponte teria que sim sentar com o staff do atleta para tentar aí um novo contrato, um novo vínculo, porque ele tem qualidade. É aquele segundo volante que tem uma boa bola parada, tem um bom passe, sabe marcar gols, pisa na área. Eu acho que a Ponte deveria ficar atenta aí com relação à renovação do Maurício, porque se perder, vai perder aí um bom valor. Sem dúvida nenhuma. A partir das 18 horas, Carlos Cabelo, Adriana Almeida... Também estarei com a rapaziada aqui, Gabi Castro, toda a equipe de esportes da CBN Campinas para o primeiro jogo da decisão entre Novo Horizontino e Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai falar da estreia do Santos na Sul-Americana, do Paulo Pesolano e também informações do Guarani. Antônio Lupi, eu sei que você hoje está muito atarefado. Antônio Lupi estará na transmissão hoje do Unimed Basquete Campinas contra Catanduva, no YouTube da CBN Campinas e também no YouTube do Tudo EP, certo, Antônio Lupi? Correto, Rafael Pio. A partir das 7h30, a bola sobe no ginásio do Tênis Clube. É isso, Antônio Lupi estará nas reportagens dessa partida. Então me despeço de você, Antônio Lupi, até a tarde no Arena CBN com Eliel Almeida, Lupi. Grande abraço para você, Rafael Pio, pro Chaibe, pro Carlão e pro Paulo. Aliás, estamos juntos. Vou falar, meu. Tá cheio de traíra. Intervalo, a gente já volta. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Um dos maiores pintores de todos os tempos, com mais de 2.000 obras e um talento gigante, do tamanho dessa exposição. Van Gogh e Impressionistas. 2.400 metros quadrados de arte e tecnologia de ponta. Um espetáculo imersivo, com projeções 360 graus e espaços instagramáveis. Últimas semanas. Ingressos pelo site lightland.com.br ou na entrada das águas do Parque Dom Pedro Shopping. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. 11h50, Fábio Scheibe, Ronaldo Fenômeno, ele também dá, ele procura umas confusões também pra rapaziada ficar meio brava com ele, né, Fabião? Procura sim, viu, Piotr? Estamos falando do técnico Paulo Pezzolano, que fez sucesso no Cruzeiro ano passado, subiu com a Raposa e que deixou o clube há cerca de 2 semanas, falando que ia ficar até o meio do ano só curtindo a família, que já tinha tomado essa decisão. Mas ontem o time do Ronaldo Fenômeno lá na Espanha, o Valladolid, que luta inclusive contra o rebaixamento, anunciou Paulo Pezzolano, uruguaio, para comandar o time nessa luta. E a torcida da Raposa, pelas redes sociais, ficou bem brava na bronca com o mandatário, viu, Pio? Então, Paulo Pezzolano, uruguaio, é o novo técnico do Valladolid, time comandado que é presidido pelo Fenômeno Ronaldo. Criou inimigos já. Podia evitar, né? E outra, né? O mundo do futebol, a gente ama o futebol, tal, a gente entende também, negócios são negócios, às vezes você não pode revelar, tal, mas cara, é um universo de mentira, né? Não precisa falar que vai ficar com a família. Isso, fala, tô cara, saindo. Sabe? Ponto. Agora teve a situação do Vitor Pereira. Fica quieto. Sabe? Fica quieto, tô aguardando propostas, tal. É um universo... Ai, cara, é complicado. Vamos falar do Guarani. Aliás, tem uma informação. O Júlio, vamos com as informações do Bugre, com o Júlio Nascimento. E aí tá chegando uma outra informação aqui que a gente tá terminando de checar, que vai deixar o torcedor do Bugre feliz. E aí, Julião, fala do Bugre. Bom, Pio, novela, eu sei que você e o Carlão são adeptos, né? Já tivemos grandes debates aqui na programação esportiva da CBN sobre novelas que marcaram época, mas dentro do futebol, as novelas não são bem aceitas. E é exatamente isso que tem acontecido com a situação do Jamerson Bahia. Há pelo menos 10 dias, é um caso que vem se arrastando e cada vez mais indefinido. O Jamerson segue treinando, inclusive nessa quarta-feira, novamente presente no treinamento do Guarani, enquanto aguarda o seu empresário Palinha e os dirigentes do Guarani definirem o seu futuro. O Jamerson tem contrato com o Bugre até dezembro de 2025, cláusula de 34 milhões de reais e 2 times interessados em sua contratação, Curitiba e São Paulo. O Santos já esfriou o negócio. O Palmeiras não confirmou o interesse, inclusive o próprio empresário disse que o Palmeiras não se manifestou pelo Jamerson Bahia, não entrou em contato nem com o clube, nem com o empresário até o momento. Então, essa informação de que o Palmeiras estaria na briga, por enquanto, especulativa. De concreto mesmo são os interesses do Curitiba e do São Paulo. No caso do Curitiba, a negociação inicial seria de 7 milhões de reais, desceu para 4 milhões e meio, porque o Regis seria envolvido na troca. O Regis é um jogador de salário alto, então o Curitiba ficaria responsável pelo pagamento do salário do Regis, cedido ao Guarani, e isso abateria um valor maior. Só que o Guarani quer mais garantias financeiras para que esse acordo aconteça. E, no mesmo tempo, existe uma preferência do Jamerson em jogar no São Paulo por conta da vitrine e pela necessidade do São Paulo
de contar com o lateral. Então os empresários e o Jamerson entendem que neste momento o Jamerson chegaria no São Paulo com uma grande possibilidade de titularidade. Isso, para a valorização do atleta, seria importante, porque sabemos que a visibilidade do São Paulo, a vitrine do São Paulo, é maior em comparação ao Curitiba. Só que o negócio com o Coxa, até por envolver o Regis, é mais atraente aos olhos dos bugrinos. Uma reunião está marcada para hoje com os empresários do Jamerson para analisar o cenário e novamente entrar em contato com o Curitiba para tentar amarrar de vez a proposta final e tentar definir o futuro do Jamerson. O São Paulo vai esperar essa reunião para aí sim se manifestar e apresentar também uma última proposta. Não está descartado, Pio, que o Jamerson permaneça no Guarani por conta dessas indefinições. Então tem uma janela no meio do ano, o Guarani não descarta, embora prefira vender agora, mas não descarta esperar a próxima janela de transferências para uma negociação com o lateral do Guarani, mas de fato o torcedor vai precisar ter paciência, porque é uma situação de muitas reviravoltas e isso acaba prejudicando também. Enquanto isso, o Guarani apresenta reforços, Pio. João Vitor, criado na região de Campinas, passou pelo Serra Hortolândia, pelo Paulínia, depois foi para o Bragantino, agora como profissional volta para Campinas para a sua primeira oportunidade no Guarani, e ele falou sobre isso. Eu tô treinando, tô preparado, né? Tô treinando todos os dias, com muita intensidade, e tô esperando a oportunidade, né? Tô preparado, se o professor colocar, vou estar preparado porque eu tô treinando para isso. As características é velocidade, eu sou um jogador de velocidade, né? Gosto de receber a bola no espaço e minha característica mais forte é a velocidade mesmo. João Vitor tem 24 anos, estava na Portuguesa, inclusive fez o gol que salvou a Portuguesa do rebaixamento do Campeonato Paulista. Uma rápida passagem pela Ponte em 2021, não chegou a jogar, ele foi negociado com o Ituano e no Ituano foi campeão da Série C com o Mazola Júnior, mas é uma opção agora para o ataque do Bugre, Pio. Boa, Julião. Então vamos lá, ó. A gente tem algumas informações aqui antes do fim do programa. Primeira delas, e o Antônio Lupe já vai trazer também outras duas informações em relação ao Guarani, atualizando essa situação. A Nádia Mauad, do GE, que tem um trânsito gigante dentro do Curitiba, ela trouxe a informação de que o Jamerson é aguardado até o final de semana, lá na capital paranaense. E aí o Jamerson indo para Curitiba, consequentemente o Regis vem para Campinas, então essa informação da Nádia Mauad do ge.com. Antônio Lupe também tem informações, né Lupe? Eu trouxe agora há pouco a informação do Maurício, que não teve o contrato renovado, Pio, e até em parceria com o meu amigo, companheiro de imprensa Rangel Agnolin, lá da Rádio Super Mais em Chapecó, o Maurício já está em Chapecó para acertar com a Chapecoense, tá? Então, só para complementar essa informação, Maurício, então, tá fora da ponte, vai acertar com a Chape. Bom, então, já é dada como certa a saída. É isso, Lupe? É isso. A informação que eu tenho do Rangel é que ele já está em Chapecó. Boa. Passamos a régua e fechamos a conta? Agora eu vou embora. Valeu, desculpa aí, viu? Ter atrapalhado todo o planejamento do programa. Você tem toda a liberdade do mundo. E eu vou falar uma coisa pra você, Antônio. Eu achei que fosse só à tarde que existiam pessoas que a gente poderia desconfiar, mas pela manhã também, viu, Antônio? Será? Também. Isso. Precisamos abrir uma investigação. A gente está no mesmo barco, Rafael Pio. Eu pensei que você era o marinheiro do barco que queria agredir o meu. Tá vendo a prova de que eu não sou? Não sei ainda, tenho dúvidas. Valeu, Lupe, com o sarcófago logo mais à tarde. Eu prometo não atrapalhá-lo, viu, Antônio? Muito obrigado. Ô, Fábio Scheibe, só pra gente encerrar aqui também as informações, será que eles vão conseguir taxar os sites de aposta esportiva? Mais de 1 bi renderia, mais ou menos por aí, né? Ontem à tarde, os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, e os 4 clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, emitiram uma nota conjunta solicitando a participação nos debates sobre a medida provisória que pretende taxar o mercado de apostas eletrônicas e esportivas, viu, Pio? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer que a taxa seja do tipo contribuição,
e a medida provisória já entraria em vigor em 90 dias. Ainda sobre essa informação, o ministro da Fazenda quer obter cerca de 30 milhões de reais por licença por cada site de aposta e fazer com que cada site de aposta tenha uma sede no Brasil. Como esses sites de apostas hoje em dia são uma boa renda para os clubes pretendem debater esse assunto para não perder esse grande privilégio dos patrocínios deles, né? Então, teria que ter queriam conversar com o ministro, com o governo, antes dessa medida provisória já entrar em vigor, porque pretende dar uma bela diminuição nos patrocínios que esses sites têm dado atualmente. Eles são muitos. E aí eu tenho uma sugestão também, Carlão. Você faz o seguinte, quanto que foi arrecadado de apostas no jogo Ponte Preta e Novo Horizontino? X do valor arrecadado vai para os dois clubes. Pode ser, porque eles renderam, né? Exatamente. Renderam frutos. O jogo deles rendeu. É que esses sites não têm a sede no Brasil ainda, por isso que é complicado essa contabilização, né, Pion? Sim, não, sem dúvida, mas e outra, aí você teria que abrir exatamente quanto que foi arrecadado. Os caras não vão fazer isso. Isso vai ter muita interferência, assim, com relação... Porque os patrocínios, não só dos clubes, mas dos campeonatos, né? Campeonatos e clubes, todos, quase todos têm. Acho que a Série B do ano passado, se eu não me engano, até conversava com o Cabelo em algum jogo, todas as placas de publicidade eram bets. Nossa, meu Deus do céu. Fábio Jair, até o Arena à tarde, Fabião. Até lá, só uma última informação. Atualmente, dos 20 clubes da Série A, 12 estão patrocinados pelo site. É isso. Valeu, Carlão. Grande abraço. Valeu, até a tarde. Vamos descobrir. Atenção, hein? Abrimos investigação. Vamos descobrir quem foi. Quem é o Paulo? À tarde tem Eliel Almeida no Arena. Ele é genro do Giuseppe. Boa! Tchau, gente. Repórter CBN.